Olá, tudo bem? Eu sou Andresa Araújo, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre segurança. Eu sou especialista em cultura de segurança e para mim falar sobre segurança é sempre um prazer. E eu quero começar essa nossa reflexão perguntando para você, o que é segurança para você? É interessante pensar sobre isso, né? O que é segurança? Me preocupa quando nós olhamos e pensamos que segurança é o EPI, segurança é o cinto de segurança, segurança é o checklist, segurança é a inspeção, segurança é a análise preliminar de risco, segurança é a permissão de trabalho, segurança é o procedimento, é a instrução de tarefa. Ei, vamos começar de novo? O que é segurança para você? Me preocupa quando a segurança está nas coisas. Me preocupa quando a gente vai pro Google e fala: Google, o que é segurança? E o Google fala para você assim: olha, segurança é um conjunto de procedimentos, de instrutivos para evitar perda e dano, porque é isso que um acidente traz, ele traz perda e dano. O que é segurança para você? Segurança precisa ser um valor para você. Quando segurança é um valor, esse valor, ele é sempre transcircunstancial. Você sabia? É isso que os nossos valores são, transcircunstanciais. O que significa isso? Significa que eles estão acima das circunstâncias, acima das situações, é isso? Esse é o lugar onde os valores estão. Acima das circunstâncias, das pessoas, do momento, da pressão, da situação que está ali, daquele contexto. O valor, ele está sempre acima. Ele não é influenciado por isso. Por isso que segurança precisa ser esse valor. Além disso, quando a gente olha para o valor, que mais que os valores falam para a gente? Então, eles falam que eles são transcircunstanciais, eles também trazem uma característica de princípio norteador de vida. Isso mesmo, de direção. Valores são as nossas direções de vida. Então, segurança precisa ser essa direção de vida para você também. E a última característica de valor que faz com que a segurança precise, seja necessário que a segurança seja um valor, é porque valores são sempre demonstrados. Demonstrados pelo quê? Por escolhas, atitudes, comportamentos e hábitos. Isso mesmo, escolhas, atitudes, comportamentos e hábitos. Se você tem algo que você acha que é um valor para você, mas não tem escolha, não tem atitude, não tem comportamento, não tem hábito, só tem palavras, blá, 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 às vezes palavras muito bonitas, às vezes, discursos muito impactantes, mas não conversa com a sua atitude, não conversa com a sua escolha, não conversa com o seu comportamento, não conversa com os hábitos que você escolheu. Então isso não é um valor. O que é isso? Isso é um desejo aspiracional. Nós queremos que você se permita, nesse dia, nessa hora, evoluir. Evoluir na forma como você vive a segurança, como você experimenta a segurança, como você se relaciona com a segurança. Que a segurança seja um valor para você e que esse valor seja manifesto por meio do cuidado. Isso mesmo, vamos conjugar esse verbo cuidar, cuidando primeiro de mim. Eu sou o maior responsável pela minha vida. Não dá para eu delegar para ninguém a responsabilidade pela minha vida. Essa responsabilidade é minha. Começa quando eu decido, quando eu escolho, quando eu tomo atitudes, quando eu demonstro isso em comportamentos e hábitos. Eu cuidando de mim. Não adianta eu querer cuidar da minha equipe, eu querer cuidar dos meus colegas, dos meus amigos, dos meus familiares, se isso não começou comigo. Primeiro precisa começar comigo, senão ainda não começou. Depois que eu cuido de mim, aí sim eu tô preparado para cuidar do outro. E você precisa querer cuidar do outro. Você precisa se importar de verdade, genuinamente. Sabe por quê? Sabe o que tá acontecendo lá fora? Lá fora, no Brasil, a cada 48 segundos acontece um acidente no trabalho. Isso mesmo. A cada 8 horas, vamos pensar, num turno de 8 horas, são 626 a 630 funcionários que não voltam para casa no horário combinado. Onde eles estão? Eles estão fazendo uma sutura, eles estão numa sala de cirurgia, fazendo ali uma ultrassonografia, um raio-x para entender a fratura, para entender a lesão. É muita dor. E a cada 3 horas e 40 nós temos uma fatalidade, ou seja, um desses acidentes se converte em fatalidade no ambiente de trabalho. Nós precisamos cuidar? Sim. Existe espaço para você cuidar? Sim.
Você precisa primeiro cuidar de você e depois cuidar dos outros. Olhar pro lado, entendendo que aquela pessoa que está do seu lado, ela não é um ser profissional. Nós somos seres humanos, não existem seres profissionais. Mas muitas vezes nós esquecemos disso e nós precisamos levar esse cuidado adiante. Nós precisamos levar essa cultura do cuidado. Por que cultura do cuidado e não comportamento do cuidado? Porque a cultura, ela tá embasada, ela tá fortalecida naquilo que é valor para você e naquilo que você acredita. E eu quero dividir com você algumas crenças, alguns pensamentos fortalecedores que podem fortalecer o seu comportamento e influenciar a sua cultura. O primeiro, todos os acidentes podem ser evitados. Isso mesmo, quando a gente olha para esses números, quando a gente identifica que o Brasil hoje é o 4º país no mundo em acidentalidade, perdendo para a China, Índia e Tailândia, a gente olha o seguinte: nós precisamos acreditar e ter atitudes na direção desse pensamento. Por quê? Porque todos os acidentes dentro da nossa unidade, eles podem ser evitados. A segunda crença que eu quero dividir com você aqui hoje é: todas as atividades podem ser realizadas de maneira segura. Você crê nisso? Nós podemos fazer. Existe uma razão para cada procedimento que seguimos, cada procedimento que está aí escrito, desenhado, que foi estruturado para nós voltarmos para casa todo dia. Isso mesmo, termos uma atividade que é segura. É seguro trabalhar aqui. Nós podemos executar todas essas atividades com segurança. E se tiver dúvida, é para não fazer. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não faça. Nós podemos explicar um resultado ruim, mas nós não podemos explicar uma morte. Nós não podemos explicar um acidente. Sabe por quê? Porque ele é inexplicado. Você sabia que para cada acidente sério, amputação, perda de visão, esse acidente já aconteceu antes 600 vezes no formato de um quase acidente? Já aconteceu 30 mil vezes no formato de um ato inseguro, de um comportamento inseguro? Então você entendeu agora que primeiro você cuida de você, depois você cuida do outro, você se importa com o outro e no final dessa história, já que nós estamos aqui conjugando o verbo cuidar, no final dessa história você se permite ser cuidado. Eu quero que você se permita hoje, se permita receber essa mensagem, se permita entender que essa mensagem é para você. Se você é líder, se você não é líder, você é funcionário, que você possa levar a segurança com você, entendendo que nós não estamos aqui para falar de segurança no trabalho. Segurança é para a vida. Se no trabalho acontece um acidente a cada 48 segundos, no trânsito acontece a cada 15 segundos. Em casa, a cada 2 dias, nós temos uma morte por acidente doméstico. Então você começa a perceber que segurança não é só dar catraca para dentro, mas é para a vida, é para você, é para sua família. Nenhum de nós aprendemos sobre segurança. Nós estamos aprendendo sobre segurança em empresas, em companhias que estão perseguindo esse valor. E aqui na nossa companhia, segurança é um valor. Leve ele com você. Se permita fazer escolhas novas a partir de hoje. Se permita ter atitudes diferentes. As pessoas vão olhar para você e falar: mas você falando de segurança? Isso mesmo, eu estou me permitindo. Eu quero fazer a diferença. E eu quero dividir com você uma última pergunta. Qual é a missão da segurança? Você já parou para pensar nisso? Por que nos importamos tanto? Por que nos importamos tanto? Por que investimos tanto tempo fazendo análises de risco, fazendo investimentos para mudar os nossos processos, para que eles sejam processos mais seguros? Por quê? Qual é a razão de tantos diálogos de segurança, de tantos checklists, inspeções, visitas a campo, momentos onde nós estamos treinando, refletindo sobre isso? Qual é a razão? Qual é a convicção que está por detrás de todas as nossas atitudes? Nós acreditamos no mundo inteiro que a missão da segurança é para que eu e você, para que a gente possa voltar para casa. Isso mesmo. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós queremos que você volte para casa. Porque quando você não volta, ali dentro da sua casa, acontece uma tragédia. Eu me lembro de estar no interior de São Paulo e estar falando exatamente sobre isso. E um rapaz levantou a mão e ele falou: olha, você tá falando que segurança é sobre voltar para casa? Deixa eu te contar um negócio. Eu tava aqui pensando sobre isso e eu me lembrei que eu tinha 6 anos de idade, que era uma quarta-feira,
por volta das 6h30, e eu e os meus irmãos todos os dias, a gente ficava nesse horário lá no portão, lá na calçada, com a bola embaixo do braço, esperando o papai chegar. Quando o papai chegava, a gente batia uma bola e depois todo mundo entrava pra dentro de casa. Eu não sei ao certo quanto tempo a gente ficava ali batendo bola, mas eu sei que isso era um ritual, sabe? Todo dia. E de repente, numa quarta-feira, deu 6h30, meu pai não chegou. Deu 7 horas, meu pai não chegou. Deu 7h30, meu pai não chegou. 8 horas, chegou um Opala preto na frente da minha casa. A gente pensou que eles iam falar que o papai ia virar à noite. Meu pai era da manutenção, meu pai virava. Mas naquela tarde eles vieram dizer que meu pai estava fazendo um trabalho em altura, ele estava em cima de um andaime, ele estava com o cinto, mas o cinto não estava preso em nenhum lugar. Meu pai não voltou mais. Essa é a história que me traz aqui, nesse vídeo, para falar para você. Nós queremos que você volte para casa. Nós queremos que toda a sua equipe volte para casa. Porque quando um colega não volta, ali aconteceu a grande tragédia. Por isso, eu quero te convidar a cuidar de você. Nós sabemos que as 5 principais causas de acidentes são pressa, improvisos, exceção, o eu acho, o famoso eu acho, eu não fui lá, eu não vi, eu não falei com ele, mas eu acho que dá, eu não fiz o checklist, eu não fiz a inspeção, mas eu acho que dá. E o último, que muito me preocupa, a autoconfiança. Eu sempre fiz assim, todo mundo faz desse jeito e nunca aconteceu nada. O que você acha de hoje a gente jogar essas bengalas fora e a gente assumir a segurança não mais como um desejo aspiracional, mas como um valor para nossa vida? E vamos fazer essa mensagem não ficar só aqui dentro da nossa companhia, mas vamos levar ela para casa. Ela precisa chegar na mesa de jantar da sua casa. A sua família precisa receber essa mensagem de cuidado. Então, eu conto com você. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar vocês com um conto judaico que eu gosto muito, que se chama O Furo no Barco. Posso contar? Então vamos lá. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta, pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho vibrante, como ele foi contratado para fazer. Enquanto ele pintava, ele viu que a tinta estava esparramando pelo fundo do barco, percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando ele terminou o serviço de pintura, ele recebeu o dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou ele com um belo cheque. O pintor ficou surpreso, ele falou: "Mas o senhor já me pagou pelo serviço de pintura." "Mas isso não é por você ter pintado o barco, é por você ter consertado o vazamento do barco." "Ah, mas foi um serviço tão pequeno, certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante." "Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, eu esqueci de mencionar que o barco tinha um furo. Quando você terminou o serviço de pintura, eu não estava em casa naquele momento. Então meus filhos pegaram aquele barco e saíram para uma pescaria. Imagina o meu desespero quando eu cheguei e verifiquei que eles tinham saído com o barco, porque naquele momento eu me lembrei que o barco tinha um furo. Agora, imagina a minha alegria, a minha satisfação quando eu os vi retornando sãos e salvos. Então, eu examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que você fez? Salvou a vida dos meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação." É isso. Esse barco, você vai encontrar ele todo dia. Que você vá além da pintura. Que você vá além. Não são seus filhos. Talvez as pessoas que estão do seu lado não sejam da sua família, mas são pessoas importantes. São pessoas que precisam voltar para casa. Que o cuidado seja o nosso maior hábito. Eu acredito em você. Até logo.